reúnam-se. Isso aconteceu. 11 de setembro de 1997, 4 anos antes dessa data passar, significará algo completamente diferente. Uma noite de quinta-feira no deserto. Art Bell estava em sua casa em Pahrump, Nevada, um trailer duplo a 100 km a oeste de Las Vegas, transmitindo o Coast to Coast AM para milhões de insones nos Estados Unidos. Se você acompanha este canal, já conhece Art Bell, uma de nossas maiores inspirações. Naquela noite, Art abriu sua linha especial da Área 50 e uma exclusiva para funcionários do governo revelarem segredos, sem triagem, identificador de chamadas ou perguntas sobre identidade. Você ligava e, se atendido, falava ao vivo com milhões que nunca saberiam seu nome. A maioria dos que ligava para a Área 51 era cautelosa e ensaiada, preparando declarações sobre projetos secretos e instalações subterrâneas. As ligações eram fascinantes, mas controladas. Esse ouvinte era diferente. Não lia anotações, hiperventilava e chorava, implorando que Art Bell acreditasse antes que fosse tarde demais. E então, no meio da frase, a linha caiu. Mas não foi só a ligação que caiu. A maioria dos ouvintes que ligava para o Coast to Coast AM era calma e ensaiava suas histórias, organizava seus pensamentos e se preparava para soar crível no rádio nacional, pois queria ser levado a sério. Esse ouvinte hiperventilava, sua voz falhava e se quebrava enquanto tentava falar entre arfadas. Ele era um ex-funcionário da Área 51 e estava fugindo. Você era funcionário ou ainda é? Eu sou um ex-funcionário. Ex-funcionário? Fui dispensado por motivo médico há cerca de uma semana e meio que venho fugindo pelo país. Cara, eu não sei por onde começar. Ele disse que tinha pouco tempo, pois triangulariam sua posição em breve, quem quer que fossem. Ele não falava com o público, mas com Art Bell, como se ele fosse sua tábua de salvação e a única pessoa que poderia acreditar nele antes que fosse tarde demais. Então ele soltou uma bomba. Ok, o que consideramos alienígenas. Eles são seres extradimensionais que um precursor anterior do programa espacial fez contato com eles. Eles não são o que dizem ser. Os alienígenas, segundo ele, mentiam sobre tudo. O governo não controlava a situação. As entidades não eram de Marte ou outro sistema solar, mas sim extradimensionais. Eles vieram de um plano diferente da realidade, e eles haviam se infiltrado nos níveis mais altos da cúpula militar. O medo do interlocutor era contagiante, perceptível até pela linha telefônica, junto à estática. Isso não era entretenimento, era um homem achando que ia morrer. Ele alertou Art sobre os desastres iminentes. O governo sabia e se preparava para evacuar as grandes cidades, mas não para salvar as pessoas. Queriam destruir os principais centros populacionais. Art tentou acalmá-lo, tentou fazê-lo falar mais devagar e explicar. Mas o interlocutor já tinha passado do ponto da razão. Ele tinha visto algo, e seja lá o que fosse, aquilo quebrou ele. Ele estava no meio da frase quando a ligação caiu. O interlocutor foi interrompido no meio da palavra. Um momento ele estava falando e, de repente, nada. Silêncio. Não foi só a ligação que caiu. O programa inteiro de Art Bell saiu do ar. Coast to Coast AM era transmitido por uplink de satélite. O sinal viajava do trailer de Art em Pahrump até um transponder no GE-1, um satélite de comunicação construído pela GE Americom, estacionado em órbita geoestacionária a 35.900 km acima do Equador. De lá, era retransmitido para estações terrestres da rede, que enviavam o sinal a mais de 500 afiliadas em todo o país. O sistema era sólido, profissional, construído com redundâncias, quase nunca falhava. Art estava no ar há anos, sem uma grande queda técnica. O sistema foi construído para continuar funcionando durante tempestades, falhas de equipamento, praticamente qualquer coisa. No exato momento em que o ouvinte estava prestes a revelar algo, o link via satélite caiu.
Milhões de rádios em todos os Estados Unidos ficaram em silêncio. O sinal sumiu. Art se agitava em seu estúdio, checando os monitores em busca de explicação. O sinal havia sumido. Ele usou as linhas telefônicas de backup e conectou à rede. Eles também estavam em pânico. A estação terrestre perdeu o sinal com o satélite, sem explicação da equipe técnica. Uma queda tão repentina e completa significava ou um enorme surto de energia ou um sinal de bloqueio direcionado. Algo havia alcançado o espaço e eliminado a conexão. Art finalmente voltou ao ar e estava abalado. O timing foi perfeito, preciso de mais. O ouvinte estava prestes a dizer algo específico, quando nesse instante alguém ou algo interrompeu a transmissão. Não foi um sujeito no porão com bloqueador de rádio, nem uma tempestade estranha. Não se desativa um transponder de satélite geoestacionário por acidente. Isso requer equipamento adequado, alguém que saiba a frequência de uplink, a área de cobertura do feixe e tenha potência para sobrepor o sinal. Alguém impediu o interlocutor de terminar a frase. O incidente do interlocutor desesperado marcou a história do rádio como um dos momentos mais assustadores e se espalhou rapidamente em 1997. Devagar, pelo boca a boca, troca de fitas e fóruns iniciais da internet. Não existia YouTube, Reddit ou redes sociais. Gravavam a transmissão em fitas cassete e enviavam pelo correio aos amigos. Eles publicavam sobre isso em grupos Usenet e protofóruns do Coast to Coast AM. O áudio circulava entre verdadeiros crentes, tratado como contrabando. Informações proibidas passavam de mão em mão. O público de Art Bell era leal e obsessivo. Gravava e catalogava todas as transmissões. Em poucas semanas, a fita do ouvinte frenético virou o áudio mais requisitado do Coast to Coast. As pessoas ouviam aquilo repetidamente, analisando cada palavra, respiração e silêncio antes do sinal cair. Semanas depois do incidente, um homem ligou para o Coast to Coast AM dizendo ser o ouvinte original. Ele afirmou que era tudo uma farsa, apenas um ator que se empolgou com a atuação e queria esclarecer a verdade. O público não acreditou. O segundo que ligou soava diferente. A voz parecia, mas não era a mesma. O ritmo estava errado. O primeiro a ligar hiperventilava, chorava e falava em fragmentos por não conseguir respirar direito. O segundo que ligou estava calmo, tranquilo e ria nos momentos certos, como se lesse um roteiro. Ouvintes antigos, que já ouviram a gravação original várias vezes, notaram isso de imediato. O tom de voz dele estava um pouco diferente. Os tiques vocais não coincidiam. O terror bruto da primeira ligação havia sumido. Art não parecia convencido. Deixou o outro falar, não contestou nem endossou a explicação e seguiu em frente. O público entendeu isso como um sinal. Parecia uma tentativa de controlar os danos. As teorias aumentaram. O governo pode ter achado o autor da ligação e o forçado a se retratar, ou achado alguém parecido para enganar. Talvez nunca tenham encontrado o autor original. Talvez ele tenha sido triangulado, como temia. Talvez o segundo interlocutor fosse um agente infiltrado da inteligência militar, enviado para encerrar o assunto e impedir que a história se espalhasse além das redes de troca de fitas. A falha do satélite não pode ser facilmente explicada. Você pode falsificar uma voz, você pode falsificar um roteiro, você pode contratar um ator para ligar para um programa de rádio e fingir estar apavorado. Não dá para fingir que um satélite morre a 35 mil quilômetros da Terra. Não dá para fingir que uma estação terrestre perde sinal justo numa revelação. Isso requer poder real. Isso exige infraestrutura. Isso exige alguém que estava ouvindo e tinha a capacidade de alcançar o espaço e encerrar a conversa. O incidente mudou o cenário das transmissões paranormais. Isso mostrou que o rádio noturno podia criar momentos que pareciam realmente perigosos, sem roteiro, nada seguros, nada de entretenimento. Todo programa paranormal que veio depois do Coast to Coast AM, podcast de conspiração ou transmissão noturna, buscando o inexplicável, existe à sombra do estúdio de Art Bell em Pahrump. A ligação daquele ouvinte em pânico foi o que selou isso, quando a audiência realmente acreditou que alguém poderoso ouvia a mesma transmissão. Art Bell continuou apresentando o Coast to Coast por mais 6 anos até sua primeira aposentadoria em 2003. Ele voltou
Ele sempre voltava. Ele faleceu em 2018 no mesmo trailer em Pahrump, cercado por seus equipamentos e com o transmissor ainda ao lado. O programa segue sem ele. O ouvinte alertou sobre seres extradimensionais dentro do governo. Ele alertou sobre desastres planejados e redução populacional. Em 1997, isso parecia fantasia paranoica. Hoje, esses alertas ecoaram por décadas de teorias da conspiração e aumentaram conforme a confiança nas instituições caiu. Talvez fosse louco ou apenas um ator que pegou o momento certo, por sorte. Talvez a falha do satélite tenha sido só coincidência, uma chance em 1 bilhão no momento errado. Ou talvez alguém estivesse ouvindo e não gostou do que ouviu. Pessoa que alcançou o céu e desligou antes do interlocutor falar demais. O áudio está disponível. Você pode ouvir agora. O medo na voz desse homem é real ou é a maior atuação da história do rádio. E em algum lugar, a 35 mil quilômetros acima da Terra, um satélite que falhou pode falhar novamente. Da próxima vez que sua ligação cair ou a internet parar sem motivo, não pense que é só falha. Presuma que alguém está ouvindo. Reúnam-se, isso aconteceu. Deserto de Mojave, Califórnia, 1997, a 24 quilômetros da estrada asfaltada mais próxima, no fim de uma trilha de terra difícil para a maioria dos veículos. Ali havia uma cabine telefônica, cabine padrão da Pacific Bell. Paredes de vidro, prateleira de metal, lista telefônica, tom de discagem. Ficou lá por décadas, sem ninguém lembrar o motivo. A mina onde ela trabalhava fechou anos atrás, e os trabalhadores já se foram há muito tempo. A Pacific Bell continuou pagando a eletricidade e a linha continuou ativa. A cabine permaneceu sozinha esperando. Então, um homem chamado Godfrey Doc Daniels encontrou o número. Ele leu sobre isso num zine punk. Um cara em Los Angeles viu um ícone de telefone no mapa e foi até lá. Isso marcou Daniels. Cabine telefônica isolada, com um número ativo que ninguém usava. Ele passou a ligar diariamente, gravava cada chamada, informava data e hora, deixava tocar e desligava. Ele colou um post-it no espelho do banheiro. Você lembrou de ligar para o deserto de Mojave hoje? Ele fazia todo visitante da sua casa ligar para o número também. Meia hora de gravação. Só o telefone tocando e os amigos dele deixando recados para ninguém. Então, com menos de um mês, em 20 de junho, ele ouviu o sinal de ocupado. Alguém estava usando o telefone. Ele apertou o radial até a linha tocar novamente. Uma mulher chamada Lorene atendeu. Ela morava perto da antiga mina e, por não ter telefone, ia a pé até a cabine. Daniels criou um site sobre isso e divulgou o número 760-733-9969 com um desafio simples: ligar para ele. Veja se alguém atende. A internet se apaixonou. Pessoas de todo mundo começaram a ligar. Londres, Tóquio, São Paulo. O telefone tocava sem parar no deserto dia e noite. Então, as pessoas começaram a viajar, querendo estar do outro lado da linha e atender. O que encontraram lá mudou suas vidas para sempre. Pessoas do mundo inteiro passaram a ligar para a cabine telefônica de Mojave, que tocava sem parar no deserto. Logo, algumas viajaram até lá para atender o telefone. Elas dirigiam horas em rodovias asfaltadas e depois percorriam 24 quilômetros de estrada de terra, sacudindo os carros e cobrindo tudo de poeira. Elas chegavam sozinhas a uma cabine telefônica, numa paisagem tão vazia que parecia outro planeta. O vidro estava quebrado, a lista telefônica não estava lá e pichações cobriam tudo. Nomes, datas e mensagens de quem fez a viagem. E elas esperaram. Quando o telefone tocou, o som foi forte. No silêncio total do deserto, sem trânsito, sem vozes, sem nenhum tipo de ruído, um telefone tocando era quase violento e impossível de ignorar. Isso é estranho. Lá vai ele. Deserto de Mojave. É isso. Bem, obrigado.
As pessoas atendiam e conversavam com desconhecidos do outro lado do mundo. Na verdade, há um telefone moderno de botões ali. Sim, tem sim. E ninguém arrancou ou destruiu ele? Não, e ele toca 24 horas por dia, 7 dias por semana, no mundo todo. Falei com a Suíça, falei com a Austrália, África, claro, falei com Kansas, Milwaukee, Wisconsin. As conversas eram estranhas e pessoais. O isolamento fazia as pessoas se abrirem, contando segredos e confessando coisas nunca ditas. Elas falavam com a cabine como se fosse um padre, de forma anônima e sem julgamentos. O New York Times abordou isso em maio de 1998. Isso abriu portas. Equipes de documentários apareceram, músicos compuseram sobre isso e a cabine ganhou sites de fãs e sua própria mitologia. Pessoas acampavam dias ao lado dela, esperando ligações e conversando com quem ligasse. Isso foi em 1997, 1998, 1999. A internet do início era um lugar onde coisas inusitadas aconteciam, como uma cabine telefônica no deserto virar destaque só porque muitos decidiram. Mas havia algo especial nas ligações telefônicas. Elas nem sempre eram amigáveis. Campistas nas cabines relataram coisas estranhas. Nem toda ligação vinha de um curioso ou fã. Algumas ligações eram apenas estática, um zumbido elétrico baixo parecido com o vento do deserto nos fios. Algumas eram vozes distorcidas, palavras que não chegavam a formar algo que você pudesse entender. Sons que podiam ser humanos ou talvez não fossem. Um dos campistas atendeu uma ligação às 3 da manhã. O deserto estava totalmente escuro, sem lua ou luz artificial por quilômetros. Apenas estrelas e silêncio. Ele pegou o telefone. Uma voz sussurrou: "Eu estou te vendo." Ele olhou ao redor, nada. Escuridão para todos os lados. Sem carros, sem lanternas, sem movimento. Ele estava sozinho. Ele desligou. O telefone tocou novamente. Mesma voz, mesmo sussurro. "Eu estou te vendo." Ele não atendeu na terceira vez. Entrou no carro e dirigiu 24 km por estrada de terra no escuro, sempre sentindo que algo o observava das colinas. Outros visitantes relataram o mesmo. Ligações estranhas. Vozes que não pareciam totalmente humanas. A sensação de estar sendo observado num lugar onde ninguém deveria estar observando. Alguns viram luzes no céu acima da cabine. Não eram aviões nem satélites, era outra coisa. Alguns sentiram o chão vibrar quando o telefone tocava, como se a cabine estivesse ligada a algo sob o deserto. A cabine atraía verdadeiros crentes que achavam que ela era um portal, um farol, uma antena chamando a atenção de coisas que não eram humanas. Ela atraía céticos que tentavam desacreditar as histórias, mas saíam desconfortáveis. Ela atraía pessoas que queriam apenas atender um telefone no meio do nada, para provar que ainda havia conexão, mesmo no lugar mais isolado da Terra. Por 3 anos, a cabine telefônica do Mojave tocou. Em 17 de maio de 2000, a Pacific Bell enviou uma equipe para o deserto. Eles derrubaram a cabine, removeram a base de concreto e desconectaram a linha. Segundo a política da empresa, o número de telefone foi desativado. Um porta-voz da Pac Bell confirmou o que os fãs temiam. Não apenas removeram a cabine. Eles a destruíram. O motivo oficial foi o dano ambiental. Visitantes dirigiam fora da estrada, destruíam o deserto e deixavam lixo na Reserva Nacional de Mojave. Mas havia mais por trás disso. O superintendente da reserva questionou a Pac Bell sobre as antigas taxas de servidão do terreno onde a cabine estava. Taxas que não eram pagas havia anos, talvez décadas. A Pacific Bell não contestou, só desligou tudo. O número 7607-339-969 ficou fora de serviço. Alguém colocou uma lápide no local como memorial para um amigo falecido, mas o Serviço Nacional de Parques a removeu. Ainda assim, as pessoas visitam. Percorrem os 24 quilômetros de estrada de terra, estacionam na areia e permanecem onde antes havia a cabine. Agora só restam arbustos e o contorno onde havia concreto, e o deserto já está retomando o local. Os visitantes ouvem um toque fantasma,
Um som eletrônico suave surgindo do chão do deserto, vindo de lugar nenhum, pairando pelo vazio. As pessoas que ouvem juram que é real. Parece que a cabine ainda está lá, enterrada sob areia, ainda conectada a alguma coisa, ainda esperando que alguém atenda. Em 2013, um entusiasta de telefonia chamado Lucky 225 conseguiu o antigo número através de um provedor de voz sobre IP. Ele fez com que quem ligasse acessasse uma linha de conferência, permitindo conversas entre estranhos como antes. A cabine se foi, mas o número permaneceu ativo. Doc Daniels passou 10 anos escrevendo o livro Adventures with the Mojave Phone Booth, lançado em 2018, graças ao financiamento no Kickstarter. O Snap Judgment da NPR fez um segmento sobre isso, e o podcast 99% Invisible dedicou um episódio ao tema. O romancista J.G. Ballard descreveu a cabine como um objeto talismânico, algo que não deveria importar, mas importava por motivos que ninguém conseguia explicar totalmente. Milhares viajaram horas até o deserto para conversar com desconhecidos, contando segredos a uma cabine telefônica isolada por parecer mais seguro do que falar com conhecidos. A cabine era um equipamento esquecido, remanescente de 1948, que ninguém desconectou, uma estação de comunicação de uma mina desativada. O deserto está silencioso agora, o concreto se foi, o confessionário está fechado. Mas em algum lugar sob a areia, algo ainda está esperando um sinal. Reúnam-se. Isso aconteceu em outubro de 1996. Montanhas Cascade, Washington. O Dr. Jonathan Reed caminhava com sua Golden Retriever Suzy numa tarde de outono na floresta. Reed era psicólogo com consultório próprio, instruído, não alguém que inventaria histórias de alienígenas. A floresta estava silenciosa demais. Então, Suzy latiu e correu para a vegetação à sua frente. Reed ouviu uma agitação, um zumbido baixo, depois um ganido, o som de um animal sentindo dor. Ele pegou um galho e correu até o barulho. Entrou numa clareira e parou. Uma nave preta, em forma de triângulo, pairava silenciosamente acima do chão, e embaixo dela estava uma criatura, pequena e cinza, segurando o que restava de seu cachorro. A criatura se moveu com velocidade impossível, segurou Suzy pelo maxilar e, num só movimento rápido demais para Reed conseguir acompanhar com os olhos, esmagou seu crânio. A cachorra não apenas morreu, ela virou pó. Os ossos e tecidos foram reduzidos a poeira em segundos. Reed agiu sem pensar e balançou o galho com força máxima. O golpe pegou em cheio. A criatura desabou e ficou imóvel no chão da floresta. O zumbido parou, a mata ficou em silêncio. Era pesado e opressivo, com o silêncio que segue a violência. Reed ficou de pé sobre o corpo, ofegante, tentando entender o que via. Não era humano. A criatura media cerca de 1,20 m. Tinha pele acinzentada e olhos grandes, escuros e amendoados. O corpo parecia biológico, mas também sintético, como tecido vivo esticado sobre uma máquina, um traje feito de carne, ou carne feita para parecer um traje. Reed vomitou. Ele matou um ser inteligente, um extraterrestre que cruzou o espaço ou dimensões para morrer numa clareira no estado de Washington, morto por um homem com um galho. Então, percebeu que precisava de provas. Não podia deixar o corpo ali. Ele sumiria, alguém encontraria ou voltaria amanhã e pensaria que nunca aconteceu. Ele tinha que levar o corpo com ele. Reed envolveu a criatura com uma manta térmica de emergência da mochila. Era mais pesado do que parecia e tinha um cheiro estranho. Tinha um odor químico, como ozônio misturado com enxofre. Ele levou a criatura ao carro, pôs no porta-malas e foi para casa. Ele não podia chamar a polícia, ligar para um hospital ou contar para alguém sem parecer louco. Então, ele fez o que fazia sentido. Colocou o alienígena no freezer horizontal, atrás dos vegetais congelados, e fechou a tampa.
Reed documentou tudo. Fotografou a criatura de todos os ângulos, gravou vídeos. Essas gravações são algumas das evidências alienígenas mais analisadas da história. Nas gravações, os olhos da criatura estão abertos. Eles estão úmidos, refletem luz e piscam. Não estava morto. Estava se curando. Reed ouviu ela gritando de dentro do freezer, mas o grito era telepático, um som que ignorava seus ouvidos e perfurava diretamente sua mente. Acordava-o à noite e perseguia-o de dia, um grito agudo e agonizante que parecia um golfinho sentindo dor. Ele achou no local do acidente uma pulseira preta, que chamou de Elo. Ao usá-la, sentia os pensamentos da criatura, raiva, medo e tentativas desesperadas de alcançar outros da espécie. A pulseira o ligava à entidade de formas que ele não compreendia nem controlava. Em poucas semanas, homens surgiram na casa de Reed. Não vestiam ternos como os clássicos homens de preto, usavam trajes táticos e equipamento militar. Eles portavam armas raras, de fora de zonas de combate, invadiram a casa dele e mataram quem viu as evidências. Eles queimaram seus registros, suas fotografias, seus arquivos de backup. Reed fugiu, disse que o governo apagou sua identidade e excluiu registros universitários, licenças profissionais e certidão de nascimento. Ele virou um fantasma, sem existência oficial, escondido de quem queria matá-lo ou silenciá-lo. Este é o Coast to Coast AM. Eu sou Art Bell. Esta noite você vai receber o que esperava. Encontro alienígena que o Dr. Jonathan Reed teve cerca de 2 anos atrás. E você vai ouvir toda a história num instante. Ele participou do Conte uma História no Coast to Coast AM. Ele estava exausto, parecia destruído, como quem perdeu tudo. Tudo isso ocorre em segundos. Eu entendo. Nesse momento, eu corri pra frente. E eu não sei de onde veio a lógica. Eu não sei. Não houve nenhum pensamento prévio. Eu literalmente acertei com isso, aquilo, atingindo a criatura. Ele tocou o áudio da criatura gritando. Os ouvintes ouviram aquele trinado agudo cortando o chiado, o som de um ser de outro mundo gritando de dentro de um freezer. A história de Jonathan Reed divide opiniões. Céticos afirmam que o alienígena era uma boneca, o vídeo um fantoche e Reed um vigarista vendendo um livro. Eles dizem que não podem verificar suas credenciais e que nunca acharam o local da queda ou mais provas. Mas os detalhes são perturbadores. A violência do encontro, a forma como Suzy foi destruída em segundos, reduzida a pó por uma entidade que se movia mais rápido do que os reflexos humanos podiam acompanhar. O cheiro próprio da criatura, sua assinatura química de ozônio e enxofre e os gritos telepáticos que Reed descreveu com o desespero de quem não conseguia fazê-los cessar. Soma o vídeo a isso. Se as imagens forem falsas, é uma obra-prima. A criatura respira. O peito dela sobe e desce num ritmo irregular. Os olhos dela estão úmidos, refletindo a luz do mesmo jeito que um tecido vivo reflete a luz. Quando ela pisca, o movimento é irregular, não sincronizado como um boneco mecânico, mas sim orgânico e imperfeito, como pálpebras reais. Em 1996, esse tipo de efeito prático exigiria um estúdio profissional. Jonathan Reed era psicólogo, não um artista de efeitos especiais. Ele não tinha experiência em cinema, materiais de Hollywood, nem motivo claro para arruinar a vida por uma farsa. Após ter a vida destruída, Reed passou anos escondido, perdendo a carreira, casa e identidade. Ele virou uma voz paranoica no rádio de madrugada, tocando gravações que muitos consideravam fantasia. Os falsificadores geralmente lucram com suas vidas. Reed nunca ficou rico, nunca ficou famoso, ele foi apagado. O freezer é o que diferencia essa história de outros encontros com alienígenas. Ele traz horror cósmico para a vida cotidiana. Nossos freezers estão lotados de sorvete, legumes congelados e sobras que nunca comeremos. Jonathan Reed mantinha um extraterrestre em recuperação no freezer, entre ervilhas congeladas e formas de gelo. Ele dormia no quarto ao lado, enquanto um ser de outro mundo se recuperava no frio e na escuridão. Ele ouvia aquilo gritando em sua mente, e toda manhã precisava passar pelo freezer para fazer café. Esse é o horror da história de Jonathan Reed. As consequências.
A sensação de levar algo para casa que não entende, não controla e não pode mostrar a ninguém. A linha entre a vida comum e o pesadelo cósmico é tão fina quanto a porta de um freezer. Da próxima vez que for fazer trilha e seu cachorro correr para o mato, pense antes de seguir. Na floresta, nada quer ser encontrado, e se você quebrar algo, terá que ficar com isso.